O tema de hoje é absolutamente algo que está presente diariamente nos encontros pessoais, nos encontros formais, nas escolas, nas atividades dos pacientes dentro e fora dos hospitais, como comorbidade. Vamos falar sobre saúde mental. Você provavelmente já deve ter tido uma semana em que sentiu diversas emoções em poucos dias. Um dia, por exemplo, você estava triste, estressado, cansado, mas no dia seguinte já estava alegre e se sentia disposto novamente. Essas oscilações que sentimos estão diretamente ligadas à nossa saúde mental, um bem-estar psicológico que varia de acordo com os fatores físicos, sociais e ambientais que vivenciamos no dia a dia. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Luttenberg conversa com o neurologista e pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Alexandre Kalp. Entenda quais os fatores que interferem na nossa saúde mental, como a saúde física pode comprometer o nosso bem-estar psicológico e quais os tratamentos necessários. Fique ligado, o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Luttenberg. Seja bem-vindo, meu querido Alexandre. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui. Alexandre, quando a gente fala sobre saúde mental, existem alguns pilares, alguns que nós diríamos de natureza interna, que chamamos de endógenos, e outros de natureza externa, relacionais, o meio ambiente, a tensão, burnout. Como você poderia explicar que esses fatores acabam interferindo para que a pessoa possa expressar algum tipo de saúde mental? A saúde mental, na verdade, como a saúde física que a gente imagina, ela é uma construção durante a vida, né? E ela tem várias influências. Então, um bom exemplo que a gente tem para entender como isso funciona é a gente olhar para os países que a Organização Mundial de Saúde considera como os países mais felizes. O que ocorre naquelas localidades ou naquelas populações? As pessoas têm vínculos sociais, vínculos pessoais muito fortes e seguros. A principal característica desses lugares, como por exemplo na Dinamarca, é o grau de confiança que as pessoas têm nas outras, nos relacionamentos. Então, este é um ponto bastante importante para a saúde mental. Um outro ponto importante é a genética que cada um de nós carregamos. Então, nós temos propensões maiores ou probabilidades maiores de desenvolver sintomas ansiosos, depressivos, e existe o ambiente como um todo. Então, em cada fase da vida, como nós vamos conversar, existem riscos associados a situações que nós experienciamos durante a vida que podem funcionar como gatilhos protetores ou para que a gente desencadeie condições que a gente vai identificar como um problema de saúde mental, como ansiedade, depressão e tantos outros, né? Existe alguma vulnerabilidade que está ligada à idade ou fase de vida que possa proporcionar o surgimento ou aparecimento de uma saúde mental? Existem fases mais vulneráveis, mas se a gente for olhar de maneira um pouco mais detalhada, em todo momento da vida a gente tem exposições ou situações que podem nos predispor ao aparecimento dessas doenças mentais. Então, uma infância tranquila, com segurança, com a construção da autoestima, tem um efeito protetor. Uma criança que cresce num ambiente violento e inseguro ou ambíguo, sem saber se o que ele recebe ali de afeto é uma coisa positiva ou negativa, vai fazer com que ela se sinta insegura. Mas, de modo especial, a gente vê que na adolescência, quando o cérebro está em plena transformação hormonal, em que as relações sociais estão começando a se intensificar e tem muitas pressões sociais que a gente vê hoje, de bullying, de violência nas escolas, de comparação entre os adolescentes, ao invés de se criar num ambiente mais amistoso e de colaboração, isso predispõe ao risco. Outra coisa que acontece nesta fase da adolescência, que é muito suscetível, é a exposição a álcool, a drogas, que muitas vezes ocorre de maneira muito precoce. Se a gente for pensar na vida adulta, tudo isso se soma à responsabilidade. Às vezes do cuidado dos pais idosos, às vezes do cuidado da família, a pressão pela conquista. E lá no fim da vida, a depressão também tem um pico grande.
onde as pessoas vão ficando mais isoladas, com a sensação de perda da funcionalidade durante a vida, às vezes carregando doenças crônicas. Então, cada uma das fases tem um cuidado específico que a gente tem que lançar um olhar sobre. Agora, algo que me parece muito claro é que muitas vezes confunde-se a depressão com um certo sentimento de tristeza ou melancolia. E algumas pessoas ficam um pouco mais ansiosas e isso se traduz com um clima talvez de mais exaltação, alguém que está mais irrequieto, né? Para quem nos assiste, a tristeza é algo natural. Se a pessoa está triste, ela não necessariamente tem a depressão. Como é que você configura justamente um diagnóstico diferencial entre a pessoa que é depressiva e a pessoa que está ansiosa de quadros de reações que são normais dentro de um cotidiano? Uma coisa que a gente sofre hoje na sociedade atual é que determinadas reações ou sentimentos ou experiências que seriam naturais de se viver, elas tentam ser evitadas a todo custo. As pessoas não querem mais ter frustrações, falhas ou sentimentos de perda que fazem parte da vida. E isso é uma das coisas que se reforça bastante como prevenção para o desencadeamento de questões mentais. Quando uma criança ou um adolescente cresce com uma educação socioemocional adequada, ela vai saber que a frustração faz parte da vida. Por isso que às vezes nós vemos situações tão extremas e absurdas, às vezes, de a gente olhar, de uma criança ou um adolescente que teve uma frustração básica e que acaba tirando a própria vida, porque não consegue lidar com aquele tamanho que é a sensação da perda. Por quê? Porque hoje a sociedade é uma sociedade do sucesso, muito em parte impulsionada pelas redes sociais. Nas redes sociais as pessoas não postam. Hoje eu tive um dia terrível, eu discuti com o meu chefe, o pneu do meu carro furou e eu não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Ninguém posta isso, porque isso é real demais. Então, o que acontece é que as pessoas acabam confundindo questões normais da vida como se fosse uma doença. Te respondendo, a depressão ela pode se manifestar com vários sintomas. A tristeza normalmente está presente, mas a irritabilidade é um sintoma bastante presente. A desmotivação, a perda da confiança e da autoestima, a presença da insônia, principalmente do meio da noite e aquela insônia que desperta o indivíduo antes do horário dele levantar, ele acorda 1 hora antes. Isto é considerado um equivalente depressivo. Mas quando você conversa e vê o meio em que a gente convive, até antes da pandemia, existiria, eu posso dizer, uma certa refratariedade às pessoas quererem falar sobre depressão. As pessoas contam do diabetes, tomam hipoglicemiante, comentam da sua hipertensão, mas raramente comentam que estão tomando um antidepressivo. Você acha que ainda existe um tabu? Quais são os maiores entraves para lidar com a saúde mental nessa fase 2025? A questão mental, ela carrega um estigma com ela. Eu acho que a pandemia trouxe a possibilidade realmente de se falar muito mais sobre isso, porque ficou muito mais evidente, né? O efeito do isolamento em si, se não foi o efeito do vírus, porque a gente também tem aí algumas pessoas que tiveram quadros depressivos importantes após a infecção e um quadro astênico e de mudança do humor que acompanha um quadro chamado Covid longa, mas o principal efeito foi o isolamento. Então, coisas básicas como a pessoa acordar de manhã, descer até a portaria do seu prédio, dar bom dia para o porteiro e ir até a padaria, isso faz com que o seu cérebro esteja sendo estimulado ponto a ponto, segundo a segundo. A partir do momento que você fica sozinho, isolado, e mais do que isso, com medo de morrer, porque todo mundo tinha, você passa a ter sintomas e uma tendência maior depressiva. Eu acho que houve uma mudança e uma melhora nesse cenário, porque se passou a falar mais, mas boa parte dessas condições mentais, como a depressão e a ansiedade, elas têm picos durante a vida. Então, hoje, como coincidência, eu estava atendendo uma paciente que depois da Covid, ela passou a ter sintomas ansiosos, importantes, a ponto de se retirar da convivência das pessoas, de deixar de ir à igreja que ela gostava de ir, deixar de fazer a caminhada, porque o simples fato dela pisar na rua fazia com que ela se sentisse ameaçada. E hoje ela voltou muito bem, depois do primeiro mês do início do tratamento, com um antidepressivo, que é uma coisa, até uma resposta muito boa. E o que ela me contou, disse, eu não lhe disse na primeira consulta, mas eu já tive esses episódios outras vezes. Mas como eu melhorei sozinha,
eu achei que isso fosse acontecer de novo. Então, tanto a depressão quanto picos de ansiedade, eles têm fases de muitos sintomas que depois, às vezes, recrudescem, diminuem e a pessoa volta a uma funcionalidade quase normal. E isso traz para a pessoa a sensação de que isso vai passar sozinho. Você é um neurologista bastante experiente e eu tenho o prazer, muitas vezes, de acompanhar pacientes seus. Eu perguntaria para você, nas doenças neurológicas, algumas fica muito nítido que a pessoa percebe o seu limite. Por exemplo, doença de Parkinson. Outras talvez não seja tão óbvio que, quem sabe, as pessoas não conseguem identificar. Mal de Alzheimer. Como é que é a interface entre o paciente apresentar uma doença neurológica e uma propensão maior a ele ter depressão? Essa pergunta é muito importante. Doenças como as que você citou, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, elas são doenças do cérebro, todo mundo assume isso. Mas as pessoas têm dificuldade de entender que os distúrbios mentais, a depressão e a ansiedade também são gerados no cérebro. Elas não são questões espirituais, como se acreditou em algum momento no passado. Então, essas são questões orgânicas do cérebro. Eu posso te citar algumas condições bastante comuns com números. A enxaqueca é uma das doenças mais prevalentes que nós temos. No Brasil, ela afeta 1 a cada 6 pessoas. É uma condição bastante prevalente. A chance de um paciente com enxaqueca ter um transtorno ansioso que precisa de tratamento é 3 a 4 vezes maior do que alguém que não tem enxaqueca. Para a depressão, é 3 vezes maior. Na epilepsia, 40% dos pacientes vão cursar com sintomas depressivos. Então, existe uma interface porque muitas vezes os neurotransmissores e as vias envolvidas na sinalização dessas doenças é a mesma. E o tratamento de uma condição melhora a outra. Então, isso é uma condição bastante comum. A gente ter a interface de depressão, ansiedade, enxaqueca, epilepsia, o próprio Parkinson. O Parkinson é conhecido por ser uma doença motora, tremores, lentidão, rigidez, alteração do equilíbrio. Mas há algumas décadas a gente fala de sintomas não motores da doença de Parkinson e um deles, além da perda do olfato, é a depressão. Ou seja, a depressão pode ser uma sinalização de que aquela pessoa vai ter doença de Parkinson. Nós sabemos, pela Organização Mundial de Saúde, que o Brasil tem 20 milhões de ansiosos, uma alta taxa, talvez um dos países com maior número de pacientes com ansiedade. Alguma política pública para poder melhorar isso, sem que seja a mudança da política do país como um todo? Como a gente citou no começo aqui da nossa conversa, o ambiente em que a gente vive, o cenário que a gente vive contribui demais para isso, né? Se é um cenário tranquilo em que as relações se dão com confiança e você não está preocupado de sair de casa por conta da violência, ele contribui positivamente. Do contrário, ele contribui para que aumente o risco de ansiedade. Eu costumo explicar para os pacientes que, de um modo geral, o sintoma ansioso é como se a gente imaginasse a dificuldade que a gente tem com a falta de controle. Quando nós não temos controle sobre uma determinada situação, isso pode nos gerar expectativa e pode nos gerar medo, mas em situações extremas isso vai gerar sintomas físicos, como coração disparado, suor frio, uma sensação de cólica ou dor de barriga, em que muitas vezes a pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco e é um ataque de ansiedade. No Brasil, hoje, a gente tem um ambiente social muito complicado. A violência é muito grande. A quantidade de pessoas sem uma perspectiva de mudança do seu status de vida é muito grande. Isto é uma realidade. Então, a gente tem a quantidade, por exemplo, de jovens que são chamados nem estudam e nem trabalham. O que isso significa? Significa uma falta de perspectiva. Se você tem uma perspectiva de melhora na sua vida, você vai atrás daquilo. Mas se você acredita que o cenário não vai mudar, você diz assim, eu não vou me mexer para isso. E isso acaba refletindo nesses índices, não só de ansiedade, mas de depressão, que também são altos, né? Mais de 1 bilhão de pessoas convivem com transtornos de saúde mental, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Ainda de acordo com a OMS, em 2022, o Brasil era o país com maior prevalência de pessoas com transtornos depressivos na América Latina. E em 2024, de acordo com a ONU, éramos o país com mais casos de ansiedade no mundo, com mais de 18 milhões. O Brasil, com a sua dimensão, o espaço que nós temos
para tratar e abranger geograficamente mais de 200 milhões de habitantes. Em termos de qualificação dos profissionais de saúde, existe um suporte para fazer frente a essa demanda e essa necessidade, no fundo, de poder até ajudar em casos de comorbidade, que o paciente tem uma doença e até temporariamente ele está deprimido? Olha, no papel existe uma política pública de cuidado mental, de cuidado à saúde, né? Todo estruturado, mas o fato é que não dá conta da demanda que nós temos, porque é um país realmente de dimensões continentais, né? E porque muitas vezes o acesso não é facilitado, de fato. Existe essa estruturação com centros com atendimento multiprofissional, com psicoterapia, com psiquiatria associado, com identificação de trabalhos que possam ajudar o paciente, terapia ocupacional, mas na maioria das vezes isso não é acessível à população que tem a necessidade na maneira como eles precisariam, né? E dentro do contexto da família, nós sabemos, quer dizer, o paciente está com você numa consulta, está com um psiquiatra, ou está medicado, mas o convívio se dá junto à família. E você mesmo falou que as relações interpessoais têm um papel muito importante. Eu diria até mais, quer dizer, a própria amizade genuína tem um papel importante. Como lidar no preparo da família para que ela ajude no suporte aos quadros da doença mental? Isto é um fato já verificado e confirmado, né? A solidão ou a pessoa sozinha, ela vai ter um desfecho pior de saúde. Então, existe um estudo bastante interessante de sobrevida após acidente vascular cerebral na Finlândia. A Finlândia tem um modelo de acesso à saúde que é universal e as pessoas vão todas para o mesmo hospital e recebem o mesmo protocolo de atendimento. Mas aqueles que moravam só, e não porque tinham uma incapacidade grave, os que moravam só e não tinham família têm um desfecho muito diferente daqueles que têm um suporte familiar. A gente sabe que a presença da família no tratamento da questão mental aumenta o engajamento, aumenta o sucesso no tratamento, diminui o risco, por exemplo, em depressões graves de suicídio. Mas isto tudo precisa vir de uma base de educação, porque às vezes o preconceito está dentro deste núcleo familiar que deveria ajudar o que está sofrendo de depressão, e a depressão é tida como um evento menor ou uma fraqueza. Então, precisa haver uma educação de um modo geral para que as pessoas entendam que esta é uma condição tratável. Então, assim, pode haver a predisposição, pode haver o evento, mas isso é tratável e é possível se reverter, né? Falemos um pouquinho da genética. Genética, depressão, genética, ansiedade. De fato, é tão preponderante ou, nesse caso, o meio ambiente e as relações são mais fortes para o desenvolvimento? É uma combinação, né? Então, se sabe que dos estudos populacionais, o risco de depressão de uma criança ou um adolescente que tem pais deprimidos, ele vai de 30% a 40% maior do que quem não tem depressão na família. Da ansiedade está em torno de 30%. Agora, veja que interessante, o mesmo se aplica para o abuso de substâncias. Tanto que, há alguns anos atrás, uma voz corrente dentro da psiquiatria dizia que o alcoolismo é um equivalente depressivo no homem, porque socialmente não era aceito o homem deprimir e era mais fácil, e ele tinha acesso ao álcool. E a mulher, ela podia deprimir porque essa era uma doença de mulher. A gente sabe que não é assim. É mais prevalente na mulher? É. Mas não é exclusivo e nem excludente, né? Então, a genética, ela cumpre um papel, mas existem gatilhos que podem ligar e desligar essa genética. O ambiente familiar é um deles. As experiências que nós temos de vida, com a construção de uma autoestima adequada, o ambiente social em que a gente vive, tudo isso funciona como um facilitador, ou para proteção ou para o risco, né? Você falava e veio à minha cabeça algo relacionado às redes sociais, que é uma quantidade de informação praticamente permanente e dentro de uma diversidade enorme. De fato, é um fator que pode ser um gatilho? É um fator que pode ser um gatilho por vários motivos. Um deles é porque ela acaba substituindo as relações pessoais. Então, existe uma avaliação recente de um estudioso americano do comportamento,
em que ele estava mostrando por que hoje as pessoas não seguiam mais pelas marcas, mas eles seguiam pelos influenciadores. E tem aqui uma coisa bastante interessante. As pessoas que passam muito tempo na rede social e deixam de ter relacionamentos pessoais, elas passam a se sentir íntimas do influenciador. Quando você cresceu com seus amigos e as pessoas com quem você convive mais, você sabe o que ele gosta, você sabe o que ele não gosta, você sabe como irritá-lo ou tirá-lo do sério, às vezes numa brincadeira, você tem as experiências que você viveu. Isso constitui e caracteriza conhecer e ter um amigo. As pessoas que não têm mais relacionamento hoje seguem pessoas que acabam se expondo nas redes sociais e se tornam o amigo que ele não tem. Então, tudo que aquela pessoa sugere, ele vai atrás e ele segue. Acontece que isso não é um relacionamento verdadeiro, né? Isso é um relacionamento hipotético, né? Imaginário, é um amigo imaginário, mas que está ali do outro lado da tela. Esse é um ponto. O segundo ponto é que existe um componente de diminuição e empobrecimento da linguagem, isso já está sendo visto. Então, a linguagem está se empobrecendo desde o aumento e a expansão do uso das redes sociais, por exemplo. E ela é um componente bastante interessante. Existe um estudo publicado agora recentemente pela Northwestern University por um pesquisador de memória que se chama Marcel Mesulan. Ele é um indivíduo que estuda a doença de Alzheimer há muito tempo. E ele acompanhou indivíduos que estavam muito bem de memória até os 80 anos e que começaram a ter dificuldades de memória aos 80 anos. O que eles notaram no cérebro desses indivíduos quando eles morreram, e esse cérebro foi para estudo, que esses indivíduos tinham uma característica de neurônios e de redes que facilitavam eles a serem pessoas de boa comunicação. Não era a área da memória que era especialmente privilegiada, mas eles eram indivíduos que tinham a estrutura da comunicação privilegiada, ou seja, relacionamento interpessoal leva a gente mais para frente por mais tempo, né? É uma grande prevenção para a doença mental. Você sabe que você comentava, né? A interação é algo importante. Eu, como médico oftalmologista, vejo, e isso está publicado também, que existe uma associação entre você remover a catarata e menor chance do paciente desenvolver o Alzheimer. Você teria alguma dica ou orientação para que as pessoas pudessem evitar os seus quadros depressivos? Primeiro, entender que isso é uma doença e pode ocorrer a qualquer momento. Então, não negar uma condição em que o indivíduo muda os seus hábitos, em que ele deixa de se relacionar com as pessoas, em que ele está o tempo inteiro irritado. Este não é um funcionamento normal, né? Ou que ele está o tempo inteiro triste. Quando isso está acontecendo, tem que haver um diagnóstico médico. Este é um ponto. Um outro ponto bastante interessante é que parece haver um sistema modulador dessa questão do humor que se beneficia, por exemplo, da atividade física, das relações pessoais. E este sistema modulador se chama sistema endocannabinoide. Isso é bastante interessante. Era isso que eu ia te perguntar. Você é um homem que tem dedicado muito da sua vida para o estudo do cannabis. Aliás, foi uma quebra de paradigma, e aí a gente está falando de cannabis medicinal, que é um campo enorme que nós temos observado com uma série de aplicabilidades. Eu escuto muito sobre cannabis, eventualmente em epilepsia, eu escuto sobre cannabis em relação à dor crônica, eu escuto algo sobre cannabis, inclusive em relação à depressão. Como é que você pode nos falar a respeito da aplicabilidade do cannabis? E no Brasil, qual é o grande limitante ainda para que nós possamos ter cannabis e acesso, evidentemente, para quem precisa dentro da natureza medicinal? Nós tivemos aqui em São Paulo o Congresso Mundial de Dor de Cabeça, o International Headache Congress. E eu tive a oportunidade de falar em 2 momentos sobre canabinoides e enxaqueca, que é o meu objeto de estudo. E a gente viu que nós estamos no Brasil num cenário muito privilegiado hoje para pesquisa e para o entendimento do que a gente chama de cannabis medicinal ou canabinoides. Nós estamos muito à frente de outros países, em que não existe uma regulação de fato, mas existe uma proibição na maioria dos países. Hoje nós temos algumas dificuldades, temos sem dúvida nenhuma, porque é um cenário muito complexo, mexe com a paixão das pessoas, e ciência não deve mexer com a paixão das pessoas, né? A ciência ela deve se mostrar, né? E aí a gente vai ter conclusões para o que serve e para o que não serve. Por mexer muito com as paixões, existem aquelas pessoas que atuam quase como que militantes, né?
achando que porque a gente tem um sistema endocannabinoide que está distribuído pelo corpo inteiro, qualquer coisa pode ser tratada, da dissecção da aorta à micose do dedo do pé. Isso não é um fato. Então, a nossa medicina hoje, que se pratica e que a gente valoriza, é a que produz evidências. Só que a produção de evidências toma tempo, coisa que as redes sociais e a velocidade das informações hoje muitas vezes não toleram, né? Quando a gente lembra que se produziram vacinas em 1 ano dentro de uma pandemia, é algo surreal para a gente imaginar. E leva tempo e custa dinheiro. O problema é que, por se tratar de um produto que vem de uma planta, é muito difícil você patentear isso. E a indústria farmacêutica, muitas vezes, quando vai desenvolver um produto que vai servir à humanidade, ela também está pensando na questão mercantil e na patente. Então, esse é um dificultador. Isso diminui a quantidade de recursos para a pesquisa, né? O que nós temos de evidência hoje? Para epilepsia refratária ou difícil controle, já é uma realidade o uso do canabinoide como um tratamento associado, não como tratamento único. Na doença mental se tem estudado, existem vários estudos recentes, por exemplo, em quadros psicóticos com uso de canabidiol puro isolado. Isso é uma coisa que está caminhando. Existem evidências também no tratamento de alguns transtornos ansiosos e existe muita evidência no transtorno do espectro autista, principalmente em Israel, em que as pesquisas estão bastante avançadas. Aqui no Brasil, no hospital em que nós trabalhamos, nós estamos desenvolvendo toda uma linha de pesquisa para tentar entender se há ou não e qual seria a função de usar canabinoides no tratamento da enxaqueca. Nós tivemos recentemente um trabalho experimental, que é um modelo experimental de enxaqueca em ratos, que usou canabinoides e mostrou que ele serve, e acabamos de concluir um estudo clínico que a gente deve publicar nas próximas semanas. Foi um estudo piloto, mas mostrou uma diminuição da incapacidade gerada pela dor. Esse parece ser um efeito mais do que a diminuição da frequência de dias de dor, mostrou uma diminuição da incapacidade de maneira significativa. E a gente vai continuar essas pesquisas aí pelos próximos anos, eu espero. E você vai voltar em algum momento para falar ainda mais sobre isso. Alexandre, queria agradecer muito a Alexandre Kaupe, neurologista, e quem conhece o Alexandre e convive com ele, é um prazer poder conviver com ele profissionalmente, uma pessoa e um colega admirável. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado, foi um prazer. Checkup fica por aqui. Hoje nós tivemos o prazer de receber Alexandre Kaupe, ele que é médico neurologista, médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós ficamos então neste momento nos despedindo, voltaremos semana que vem. Se você tem algum tipo de questionamento, se você tem alguma sugestão ou simplesmente quer escrever, confira aí, drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje você viu quais os fatores que podem afetar a nossa saúde mental, como os hábitos alimentares e a higiene do sono ajudam no bem-estar mental, quais as prevenções e tratamentos para transtornos mentais. Em meio à turbulência dos pensamentos, pode parecer que ninguém é capaz de entender a sua dor. Mas acredite, você é importante para muito mais pessoas do que imagina. Saiba que não é fraqueza sentir o peso dos dias. A vida, às vezes, apresenta desafios que parecem maiores do que nossas forças. A tristeza que não passa, a angústia que aperta o peito, a sensação de vazio ou de estar desconectado de tudo e de todos. Tudo isso é real, mas saiba que você não está sozinho. Busque ajuda médica ou converse com um amigo. Checkup Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.